Desirê, Pablo não tá, não? Eu tô na aula, hein? Já era, então vamos. Mentira, tô de sacanagem. Oi? Pablo não tá por Não, aí, não presta não? atenção, não. Eu só boto Não, tá pra ela não. botar na chamada. Se quem tiver Pablo, deixa pelo menos Pablo, gente. E teve uma vez que ele tava atrás de mim, eu falei, sai, menino. Já vão matar minha cara por você. Pode ir pro Spike, Maria. Vamos lá. Pode ir pro Spike. Menos aqui do sul. Não, Deus me livre. É assim aqui? Eu passei. Carmaê, tá? Tranquilo. Vamos lá. Aonde eu parei? Falei todos os tratamentos? Falei, né? Falou. Parte cuidados da enfermagem. Falei também. Né? ênfase na pressão arterial. Falei isso. Já. Observar e comunicar, anotar a aceitação da dieta, né? Administrar medicamentos conforme. Gente, olha a pessoa ali bebendo um copo de chopp. Por isso que estava rolando o Barão das Pisadinhas aí, porque é a mesma pessoa. É mesmo. Também escutei. Ajustar o horário de medicamentos para evitar nictúria. O que seria nictúria? Quem sabe dizer? Urinar intensamente à noite. Isso. Então, se meu paciente, né, ele já é hipertenso e ele precisa tomar um diurético, então esse diurético a gente procura dar sempre pela manhã ou até meio-dia, né? Se a gente deixa para poder dar essa medicação durante a noite, né, 6 horas, esse paciente ele vai passar a noite urinando, ele não vai ter uma noite tranquila, né? Porque o diurético, a função dele é essa, né? Tá eliminando aí a diurese, então automaticamente esse paciente ele não vai produzir bem, né, durante o dia. Então a gente tem que evitar de dar o diurético à noite, sim, pela manhã, tá? Orientação sobre os cuidados, né, com a hipertensão. O que a gente poderia estar orientando como profissional às pessoas que têm aí uma hipertensão? Exemplo. Não comer muito sal. Não ter uma alimentação, né, uma atividade beber bastante água. Beber bastante água, atividade física, show de bola. A aula não acabou? Tá vendo como vocês estão adiantados? Bom, o que a gente passa a falar aqui agora... Professora, rapidinho. Fala. Eu tenho uma pergunta para fazer, porque você falou de cardiopatia.
Aí eu já escutei algumas vezes falar de idiopatia. O que é isso? Uma pessoa idiopata. O que é isso? Ô, cara, Idiopatia. Lá no fundão, às vezes, eu escutava falar isso. eu posso até procurar saber, mas confesso pra você que você me pegou dessa vez, hein? E é raro eu não saber. Poxa, Poxa, acho peraí que eu vou pesquisar. Peraí que eu vou pesquisar agora. Vai que é alguma coisa associada a alguma outra coisa que eu não estou associando. Vou esperar. Botar doença, porque apareceu só o significado. Patologia. É uma doença? Não, só apareceu aqui o significado. Qual foi a palavra que você falou? Da palavra, né? Idiopatia. Idiopatia. Uma pessoa Então, são pessoas que têm problemas aí no sistema neurológico. Idiopática, como por exemplo, são doenças, polineuropatia axonal, né? São pacientes que ele tem problema neurológico. Então, ele pode desenvolver aí uma idiopatia crônica. Refere-se. entendi. Ou seja, Porque é uma doença. Idiopatia é difícil de associar. Isso, é uma doença associada a uma outra doença. Entendi. Tá? Beleza, obrigada. Nada. É porque às vezes, né, com a palavra a gente não pode estar associando. É igual falar para vocês, talvez o hipertenso ele pode levar a uma idiopatia. Então, se ele tem, né, uma placa de ateroma, ele é hipertenso, que outra doença ele pode desenvolver a partir do momento que ele apresenta um pico hipertensivo? Ele pode ter o quê? Placa de ateroma, se desprendeu, nível cerebral. Que doença ele vai ter? Um AVC. Um AVC hemorrágico. Né? Lembrando que nós temos 3: transitório, isquêmico e hemorrágico. O transitório é aquele que é reversível, né? Que o cérebro ele vai absorver aquele coágulozinho de 48 a 72 horas, né? Para poder desaparecer. O isquêmico, ele vai te apresentar sinais e sintomas como visão turva, desorientação, níveis, né, aí pressórios todos diminuídos, né? Então, vai entrar com as medicações e ele vai estar se tratando, né? Muitas das vezes, o AVC isquêmico, ele vai te trazer sequela, como o paciente, ele pode apresentar uma comissura labial, né? O bracinho ali também vai ter um problema, puxando um pouco a perna, então pode trazer como consequência. E o AVC hemorrágico, a gente sabe ali que é o rompimento dos vasos, que ele tem que ser, pelo menos, tratado aí com 3 horas, né? Aonde são entrados o antiagregante plaquetários, né? O anticoagulantes aí. Lembrando que precisa fazer também a dosagem das enzimas e é diagnosticado através de uma tomografia. Os 3, para poder estar se identificando, é necessário fazer aí uma tomografia para poder saber aonde está sendo lesionado, aonde tem a lesão, aonde tem o rompimento, tá? Se eu não falar aqui em adulto e idoso, acho que a gente fala lá em assistência paciente grave, porque teve algumas coisas que nós tiramos porque eram matérias repetidas, então a gente deixou apenas um ou no outro, porque senão fica uma coisa muito cansativa para vocês e para a gente, tá? Vamos voltar. Edema agudo de pulmão. Então, o finalzinho, né, das ramificações, isso se chama o quê? Isso aí mesmo. Começa com B. Alvéolos. Não, brônquios. eu tenho os meus alvéolos brônquios, né? Lembrando que eu tenho aqui, ó, os meus alvéolos pulmonares. No finalzinho é onde eu tenho os meus bronquíolos. No finalzinho desses bronquíolos, se ele apresentar um aumento, uma distorção, que patologia eu estou falando? Eu acho que eu não entendi a pergunta. Vamos lá. No finalzinho dos meus bronquíolos, né?
ele tem ali um aumento, uma distorção. Que patologia é essa? Quando tem uma distorção no finalzinho ali dos meus bronquíolos. Um edema. Não. É uma inflamação nos alvéolos? Você quer saber o nome da doença? O nome da doença foi falado sobre hoje, lá no início da aula. Gente, eu esqueci o nome. Pneumonia. Não. É braque... Não, é a outra. Alguém falou aí. Foi algum homem. Bronquiectasia. 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 Ai, é muito feio esse nome. Bronquiectasia, gente. Então, falem. Hiperbilirrubinemia. Um dia. Hã? Um dia eu consigo. Hiperbilirrubinemia. Bilirrubina tá alta. Ou, né, pode ter uma diminuição que pode trazer como consequência, né, que são as hemólises, que são a quebra das hemácias, que irão trazer consequência à criança, né? Quando a gente fala de hiperbilirrubinemia, eu estou falando de quem? Que doença vai ter? A criança vai desenvolver? A cor do Bob Esponja. Uma amarelada. Mas qual é o nome da doença? Icterícia. Icterícia. Já tiveram aula de saúde da criança comigo? Não, né? Não. Ah, então tá bom. Então estão perdoados, tá? É onde vai ter icterícia. Ah, tá, professora, eu já estava entrando em desespero. Quando que a senhora deu isso? Que eu já estava aqui já bugando de Eu falei vez. assim, peraí, gente, deixa eu ver. Gente, é muita turma. Eu falei, será que já tem criança saúde da criança e adolescente? Então, eu já vou avisando logo, Não, tá? não deu não. Nunca ouvi falar nisso. Saúde da criança e adolescente, Você já falou, não já? só eu que leciono. Vamos lá. Então, a gente estava lá em edema agudo do pulmão, passando para AVC, voltamos, vamos lá para criança. Então, vamos lá. Edema agudo de pulmão, no finalzinho, quando tem um alargamento, uma distorção, é chamado de... Bronquiectasia. Bronquiectasia. Isso. Lembrando que, né, aqui eu tenho os líquidos, né, que é o acúmulo de líquidos, aqui ele está normal. Só para sinalizar, né, quando chega de 24 a 30 semanas de gestação, né, para quem tiver gestante aí, essas coisas todas, o que acontece? É nessa semana que o pulmão ele começa a ter a produção do surfactante. Então, ele tem um acúmulo de líquidos, mas, porém, é bem pouquinho nos alvéolos pulmonares, é o que vai fazer com que esse pulmão dessa criança acaba ficando o quê? Maduro, pronto para nascer, pronto para fazer a troca gasosa, pronto para poder fazer a conversão da sua circulação fetal para a sua circulação neonatal, é onde ele faz essa troca e ele precisa converter com sucesso, tá? Então, quando essa criança ela está para nascer prematuramente, né, precocemente, ela não tem essa produção de surfactante, é onde muitas das vezes as mães elas precisam estar tomando um corticoide para poder amadurecer esse pulmão, porque essa criança ela pode nascer a qualquer momento. Ponto. Já o edema agudo de pulmão, ele tem esse acúmulo de líquido, porém é muito mais, tá? Então, edema agudo de pulmão, que é conhecido como EAP, é acúmulo de líquido dentro dos meus alvéolos pulmonares. Foi? Bom, edema agudo de pulmão, conhecido como EAP, é o acúmulo anormal de líquido nos alvéolos pulmonares, impedindo a troca gasosa. Por que ele está impedindo a troca gasosa? Porque é lá nos meus alvéolos pulmonares que é feito o quê? Uma... É isso aí mesmo, gente. Hematose. Hematose. Eu sofri. Hematose é onde é feito a hematose, que é a troca gasosa. Quando se tem um acúmulo de líquido, automaticamente ele não vai conseguir fazer essa troca gasosa, vai estar dificultando aí. Como consequência, retenção do sangue, né, nos vasos pulmonares. Então, esse paciente ele não consegue, ele precisa de um suporte ventilatório, muitas das vezes ele precisa de um dreno de tórax, justamente por conta disso, por conta desse acúmulo
de líquido, tá? Os que podem ocasionar Professora. Oi. Em algum gente, porque na minha cabeça, edema é inchaço. Em algum momento sempre já foi inchaço? Edema? Edema, ele é inchaço. Então, vamos lá. Quem falou? Foi Letícia? Na minha cabeça, edema é a mesma coisa que inchaço. Sim. Mas agora tá acumulando. Tá, vamos lá. Deixa eu tirar essa tua dúvida. O inchaço, ele é ocasionado através de quê? Ele é um acúmulo de quê? Ele é uma retenção de quê? De líquido. Retenção de líquido. Entendi. Então, se ele tem um edema agudo de pulmão, esses alvéolos pulmonares, eles estão encharcados de líquidos. Então, ele está o quê? Os meus alvéolos pulmonares? Edemaciados. Entendeu, Letícia? Tá, entendi. Agora eu entendi. Consegui associar. Tá? Obrigada, professora. Nada, Chuchu. Causas que podem estar levando aí ao edema agudo de pulmão. As cardiopatias, tá? Complicações pulmonares, processos inflamatórios, tá? Se eu tenho um processo inflamatório ou uma infecção, quais as doenças que podem ser aí, como a etiopatia, vamos dizer assim, né? Que pode estar associada ao edema agudo de pulmão? Falei delas já. Falei diversas doenças. Uma é causada por vírus, fungos, bactérias. Pneumonia. A outra pode ser desencadeada aí com um acúmulo de líquido, onde eu tenho aguda e tenho crônica. Quem são elas? Uma bronquite, isso mesmo, né? Que ela pode ser aguda ou crônica, isso aí mesmo, né? Então, são as doenças associadas. Falência renal, quando eu falo de falência renal, quem está deixando de funcionar? Os rins. Qual é a função dele? Qual é a função? Filtrar. A gente vai falar disso aí. Filtrar o Isso. sangue. A gente vai falar dele um pouquinho mais à frente, tá? E toxemias são doenças hipertensivas da gravidez. Algumas delas vocês vão encontrar, né, em saúde da mulher, né? Aonde a gente tem aí a gravidez, né, diabetes, muitas das vezes acaba tendo diabetes cacete. É uma gestação hipertensiva, que ela pode ser conhecida como síndrome de HELP, onde ela pode ser também classificada como uma hipertensão crônica ou aguda. O que vai determinar se ela é aguda ou crônica vai ser o seu tempo, né, de convalescência após o parto, porque muitas das vezes, durante a gestação, ela pode desenvolver aí uma gravidez hipertensiva, mas, porém, quando ultrapassa as 20 semanas, que é o seu período de puerpério, vai desaparecer. Então, a gente trata como aguda, tá? Quando ultrapassa as 20 semanas do seu período de puerpério, ela acaba sendo classificada, né? Ela permanece aí hipertensa, então a gente dá como crônica. Ou a crônica também é associada, quando essa gestante ela já tem aí o pico hipertensivo, ela já é hipertensa. Então, o que vai determinar quando ela desenvolve na sua gestação é o tempo de semanas, que são o seu período de puerpério. Vocês já sabem, período de puerpério, quanto tempo é pelo Ministério da Saúde? Ai, professora. O que é puerpério? Vocês sabem o que é puerpério? É o pós-parto. 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 A gente classifica, né, como pós-parto, seu período de puerpério, que é a terminologia correta, até 45 dias, de 40 a 45 dias, aonde ele pode ter como tardio, tá? Ou não, isso vocês vão ver, né? Do primeiro, segundo e o terceiro dia. Vocês vão ver lá em Saúde da Mulher sobre isso, tá? Então, toxemias nada mais é que
São as doenças associadas à gravidez, aonde eu posso ter a síndrome de HELP, uma gravidez aí, um pico hipertensivo relacionado, tá? Isso vocês vão pegar lá em saúde da mulher. Então, a gente acaba associando uma matéria a outra, tá? Sinais e sintomas, né? Então, eu tenho agitação, eu tenho ansiedade, né? Por que essa agitação? Por que essa ansiedade? Se eu tenho um acúmulo de líquido, né? Se esse paciente ele tem um acúmulo de líquido dentro dos alvéolos pulmonares, automaticamente ele vai ter uma dispneia dentro dos meus alvéolos pulmonares, é onde é feita a minha troca gasosa. Ele não está conseguindo fazer essa troca gasosa eficaz, ele vai querer tentar respirar e ele não vai conseguir, então automaticamente ele vem com uma ansiedade, ele vem aí com uma dispneia, né? Ele quer respirar e ele não consegue. Sudorese fria. O que seria essa sudorese? Suor. Um suor. Palidez cutânea, muitas das vezes ela é localizada, tá? Acaba sendo aí nos lábios, então a gente tem essa palidez aí, tá? Cianose, se ele tá com uma dispneia, se ele tá com uma ansiedade, acaba tendo uma agitação, porque ele não tá conseguindo fazer essa troca gasosa, automaticamente ele vai me apresentar o quê? Uma cianose. Os meus alvéolos pulmonares estão cheios de líquido, o cérebro manda mensagem que ele precisa bater mais forte, que ele precisa oxigenar, então ele vai deixar de oxigenar as periferias, que são as extremidades, vai focar nos órgãos nobres e é onde ele vai me apresentar o quê? Uma cianose. Então, a gente consegue identificar através, né, das nossas polpas digitais. Se a gente apertar, tá vermelhinho. Não reparem a unha não, tá? Que tá bem vermelhinho. Se ficar cianótico, a gente sabe que esse paciente ali, ele não tá, né, com a troca gasosa eficaz. Respiração ruidosa. Quais são os tipos de respiração que nós temos mesmo? Faz assim, ele tá ruidosa. Eu tenho ruídos, sibilos, roncos e estertores, né? São os tipos de respiração. Só para sinalizar que quando o médico, né, ele faz aí uma ausculta, ele está com esteto. Quando ele está escutando, quando o paciente ele chega, a gente consegue ouvir, né, a sua respiração, então a gente está escutando, tá? Tosse de início seca e depois produtiva. Ele não tem ali um acúmulo de líquidos, então, consequentemente, acaba tendo como uma inflamação e vai virar uma secreção, então acaba tendo aí como produtiva, tá? Tratamento. Manter o decúbito elevado, então já expliquei a importância de manter o decúbito aí elevado. Oxigenoterapia, me apresentou dispneia, cianose, automaticamente ele vai ter uma oferta de oxigênio. Medicamentos diuréticos, né? Porque ele precisa ser eliminado esse líquido, mais os broncodilatadores, lembrando, né? Que ali tá como se fosse uma obstrução, então ele não consegue fazer a troca gasosa, então precisa se fazer o quê? Uma broncodilatação para poder ter ali essa troca gasosa eficaz. Então são utilizados aí os broncodilatadores. Bom, restrição hídrica. Por que seria isso? Por que a gente tem que ter uma restrição hídrica? Alguém sabe dizer? Vamos botar a mufinha para funcionar? Ele já tem um acúmulo de Restrição de líquido. Isso, ele já tem ali uma retenção de líquido, né? Se eu colocar mais líquido para esse paciente, tanto na oxigenoterapia quanto no acesso venoso, eu não vou encharcar, a gente utiliza a palavra mesmo, eu não vou encharcar mais esse paciente, então é quando o coração ele vai perder a sua contratilidade, né? Se eu coloco muito líquido, acesso venoso, né, nos vasos, se lá faz hematose, quando se tem muito líquido, o coração ele não consegue bombear, né? Ele acaba perdendo aí a sua força, a sua contratilidade, tá? Então, por isso que a restrição hídrica é sempre de acordo com o que o médico ele prescreve, né? A sua quantidade, tá bom? Cuidados de enfermagem. Manter o decúbito elevado, aferir rigorosamente sinais vitais, observar e comunicar anotações, né, de respiratórias, balanço hídrico. O que é balanço hídrico mesmo? Anotar que horas ele está fazendo xixi, quantas vezes.
É um controle. Volume, né? Volume, tudo que entra precisa sair, Sair. né? Então, a partir do momento em que ele tem essa retenção, opa, está infundindo mais líquido, porém não está o quê? Saindo. Se ele já tem um acúmulo de líquido ali, se já está tudo edemaciado, aquele acúmulo de líquido ali, opa, eu vou estar forçando mais esse pulmão, mais esse coração a bater para poder mandar sangue aí, né, oxigenado para todo o corpo. Então, eu preciso fazer um balanço hídrico para poder não trazer danos a meu paciente. Observar e comunicar e anotar níveis de consciência, administrar medicamentos conforme prescrito pelo médico, cuidado com a oxigenoterapia, tá? Aquelas gotinhazinhas, né, que são inaladas, aquilo ali também pode trazer danos aos pacientes. A partir do momento que a gente fala assim, vou aumentar só mais um pouquinho, tá? Aumentar só mais um pouquinho, eu posso também trazer danos ao meu pacientinho. Então, muito cuidado com isso, tá? Material para atendimento de urgência, né? Vai aí que ele tem uma parada cardiorrespiratória por conta do acúmulo, ele não está convertendo a sua respiração, então ele pode sofrer aí uma parada, tá? Foi? Alguma dúvida? Sim, não, talvez? Acho que não tem dúvida, não, professor. Não? Então, vamos embora. Insuficiência cardíaca, caracterizada pela incapacidade do coração bombear sangue na quantidade suficiente para suprir o organismo, né? Então, a gente pode dizer que uma insuficiência cardíaca, muitas das vezes, né, está relacionada a uma hipotensão, tá? O coração, ele realmente parou de bombear, então, a gente acaba tendo aí com uma insuficiência cardíaca. Então, é preciso, né, tá revertendo esse quadro desse paciente. Então, a gente tem aí uma hipertensão arterial ou uma hipotensão, insuficiência coronariana, valvulopatias, né, quando o paciente ele acaba utilizando uma válvula e aí ele tem como colocar, miocardiopatias, arritmia, né, tá relacionada à hipertensão aí, então muitas das vezes o paciente ele acaba tendo aí uma arritmia, doenças pulmonares e alterações renais. Sinais e sintomas. Edema de membros inferiores. Letícia, quando eu tenho um edema, o que está tendo ali como retenção mesmo? Retenção de líquido. Retenção de líquido, muito bem, né? Eu aprendi. É isso aí. A tosse, ela já não passa a ser mais produtiva, né? Ela acaba sendo uma tosse aí seca, uma taquicardia, porque esse paciente ele está com uma incapacidade, né? Desse coração tá bombeando sangue, então automaticamente, cadê, gente? Eu passei demais. Então, automaticamente ele vai ter uma taquicardia, é sempre assim, ó. Cérebro é o que comanda o nosso corpo, é ele que comanda tudo. Quando ele deixa de ser oxigenado, ele vai mandar mensagem para o coração. Cara, eu preciso bombear porque está faltando oxigênio aqui para mim. Então, vamos embora. Então, o cérebro manda mensagem, o coração vai vir como resposta. Então, é onde pode ter aí uma taquicardia, tá? E muitas das vezes, quando a gente fala de insônia, pode estar associado a algum medicamento que a gente tem como efeito rebote. Tratamento. Eu tenho medicamentos, repouso e controle hídrico. Cuidados de enfermagem. Cuidados de enfermagem. Aferir sinais vitais, controle do balanço hídrico, manter o decúbito elevado, manter o ambiente calmo e arejado, observar e comunicar e anotar a perfusão periférica. Qual é a importância da perfusão periférica? O que está acontecendo lá dentro do organismo? Quem me responde? Já falei sobre isso. Reações químicas. Sim, tá. Mas quando eu vou observar e comunicar a anotação da perfusão periférica,
O que pode estar acontecendo? Quando eu aperto, tá vermelhinho. Opa, tá tendo uma boa perfusão. Mas quando eu não tenho uma boa perfusão, o que pode estar acontecendo? Né? Se ele está mandando mensagem e ele está mandando oxigênio privando quem ali dentro do nosso organismo, dentro do nosso corpo? Está voltado para quem? Quais são os órgãos? Né? Oi? Coração. Coração. Está circulando sangue, né? Órgãos nobres. Quais são os órgãos nobres? Coração. Pulmão. Isso, tá? Então, a primeira coisa é, tanto quando o paciente, muitas das vezes, ele tem algum trauma, ou tem alguma hemorragia interna que a gente não sabe, né? Que a gente sabe que teve alguma pancada, e a gente quer saber se esse paciente está com uma boa perfusão ou não, é só apertar. Tá vermelhinho, boa perfusão. Está com uma palidez ou está cianótico, opa, está tendo algum extravasamento ali, onde ele pode estar tendo um choque hipovolêmico, né? Que é a perda de líquido, né? Através de algum trauma, algum rompimento de artéria ou vasos, mas que não está saindo, mas está ali dentro, tá? Realizar mudança de decúbito, observar e comunicar a presença, né, de edema, administrar medicamentos, auxiliar nos cuidados da higiene, observar e comunicar e anotar a aceitação alimentar. Se vocês pararem para perceber, todas as nossas doenças, a gente sempre precisa o quê? Anotar, né, a aceitação alimentar ou não. O que pode estar entrando aqui também, né, através das eliminações fisiológicas, diurese, né, e a evacuação, se está presente ou se está ausente, tá? Bom, eu vou parar por aqui, vou fazer a chamada. Lembrando que até... Deixa eu só voltar. Até insuficiência cardíaca é onde vai ser a nossa prova, tá? Insuficiência, do início da matéria até insuficiência cardíaca é a nossa avaliação de semana que vem, tá ok? Ai, meu Deus. Não, meu Deus, não, é eu mesmo. Nossa, sério? Prova semana que vem? Ué, gente, é novidade? Não Já creio. vem assim, ó. Ué, gente, eu tô perdidinha. Não tô crendo nisso. Josélia, você pode repetir para mim? É insuficiência até o quê? Começa lá do início da matéria, até começa aí, acho que em respiratório, se eu não me engano. Uhum. E vai até insuficiência. Ah, tá. Eu acho que eu estou tendo uma insuficiência cardíaca, professor. Então tá, né? Na hora da prova, então. Fala sério, gente. Vamos lá. Deixa eu só ver aqui. Adriana Mesquita. Presente. Aldeneide. Presente. Andressa. Eu sou um dragão, raspo tudo. Ah, é. Assim, Brenda. Presente. Camila. Professora, é por ordem de ordem alfabética? Eu estou chamando aqui no diário, sim. Chamou a Andressa. Aí você não Então, faltou me chamar, professora. Gente, calma aí, vamos lá. A gente tem 2 diários, o pessoal de Magé e o pessoal de Pebetá. Eu estou chamando o pessoal de Magé primeiro. Então, faltou a Andressa. Tá. Quando chegar no finalzinho, aí vocês me dão o nome de vocês, tá bom? Camila Franco. Camila Franco. Caroline Nunes. Daniela. Desirê. Presente. Diuli. Eliezer. Presente. Fernanda. Eu. Gelciane. Presente. Jéssica Franco. Júlia Kelly. Ela tá com medo do bicho. Cailane. Certeza. Cailane já falou bastante. Já matei, bobona. Maria Carolina. Presente. Mariana Rabelo.
Nem jogar esse jogo. Ariana Rabelo. Invadir, fazer as coisas. Raquel Beatriz. Focinha de mais nada, não sei. Raquel. Chayara. Vai guardar a Xuxinha. Vai guardar, Chayara. já matei já. Vai guardar aqui. Duas Xuxinhas, não quero fazer bagunça não. Vai guardar. Professora, pulou o M. Calma, gente. É porque não tá todo mundo. Depois vocês me dão o nome. Não Stephanie. tá em ordem alfabética, não, né? Então, gente, fala de novo. Tem alguns nomes que não estão na listagem. Aí vocês vão me dar, entendeu? Que tem uns que entraram depois. Stephanie. Professora, a Mariana Rabelo falou aí. Tá, obrigada. Se alguém colocar aí no chat, vocês me avisam. Stephanie. O Ellen, tá, já sei. Verônica. Verônica não. Yuri. Vim aqui. Ah, tá. Presente. Bora. Presente. Tá. Yuri. Yuri não. Professora, de Uli ou Yuri? Yuri. De Yuri eu chamei mais em cima. Ah, tá. Eu tô aqui, tá? Minha internet tá caindo. Tudo bem. De Magé, quem eu não chamei? Magé. Professora, Karen a senhora, chamou Thaís Cordeiro? Magé, Thaís? Sim. Chamou Andressa? Não, então vamos lá. Thaís de quê? Cordeiro. Mais Andressa. Andressa de quê? Isso, Andressa Silva. Eu chamei você sim, boneca. Minha internet, professora, tá travando, tô ouvindo nada. Tá, mais alguém? Magé. Tornar isso aí não. Acabou Magé, então vamos lá. Adriana Batista. Ana Paula. Ana Paula tá com Covid, né? Bruna de Souza. Eu. Carla Gerlane. Cleide. Eduarda. Presente. Gabriel. Presente. George. Grace Marinho. Grace. Gustavo. Eu tô aqui, professora. Eliude. Ingrid não. Jade. A Jade hoje você não falou, professora. Camille. Presente. Janice. Jefferson Correia. Jefferson de Souza. Jefferson de Souza aqui, professor. Tá, Jefferson Correia. Juliana Soares. Presente. Peraí, gente, o nosso tempo ele vai acabar. Deixa eu só tirar um print, porque senão não vai dar. Peraí. Ninguém fala nada até agora, tá? Brinquem de estátuas. Vou só botar no mudo para eu poder tirar print de todo mundo.